vinha. Mas é porque também chegou a época de inverno, né? Esse mês e mês que vem, né? Pessoal, hoje de manhã, ontem à noite eu escrevi uma mensagem lá no Face, nas redes sociais. E hoje de manhã eu falei sobre isso aqui, ó, quer ver? Vamos dar um pouquinho lá no livro de Jeremias. Boa noite, a paz. Deus abençoe. Lúcia, Vivian, Deus abençoe. Eu falei sobre isso aqui, sobre Jeremias capítulo 2. Glória a Deus. Vamos ver essa mensagem aqui agora hoje. É preciso a gente abrir o nosso coração para entender, pessoal, o que Deus está falando, amém? Tinha uma mulher na Bíblia, o nome dela era Lídia. E o sonho dessa mulher era conseguir salvar a família dela, entendeu? Só que o coração da Lídia era fechado, ela não entendia o que Deus falava. Até que um dia Deus abriu o coração da Lídia para que ela conseguisse entender o que Paulo pregava. Porque a gente vinha na igreja, pessoal, hoje de manhã eu estava pregando sobre isso. O vir na igreja não é a questão. A questão é você ouvir e entender o que Deus está falando. Sim ou não? Às vezes, a pessoa vem na igreja, mas ela não está com atenção no que é pregado. O pastor está pregando, ela não está nem aí. Está prestando atenção em outra coisa, pensando em outra coisa. Isso aí não é que a pessoa não presta, não vale nada, não é isso não. Isso é uma estratégia do inimigo, para a pessoa não ouvir. Eu sei porque eu já passei por isso. Entendeu? É duas coisas. Distrair, você não ouvir, e tentar jogar você como pastor de qualquer jeito. Entendeu? Porque o inimigo, ele sabe que Deus está naquela pessoa ali, só tem como. Se você ouvir aquela pessoa, você vai estar ouvindo um recado de Deus. Então, o que ele faz? Ele faz você não ouvir aquela pessoa. Ele fica tentando fazer você enxergar defeito, erro naquela pessoa, para você não ouvir ela. Isso também é uma estratégia do diabo, gente. Quando eu entrei na igreja, o diabo tentava de tudo me jogar contra o meu pastor, de tudo. Você não tem ideia. O pastor estava pregando lá na frente, o diabo estava pregando outra coisa na minha cabeça lá. A gente é assim, até parece que ele é assim. Entendeu? Até parece que ele faz isso que ele está falando. Então, isso é uma estratégia, não é que você é mal, não. Isso é um demônio, não é você. E ele, a voz do diabo, como é que ele é? Ele não é uma pessoa falando com você de longe, não, ou igual eu estou falando com você, não. Ele fala dentro da sua mente, é um pensamento. Você está entendendo? A voz dele é um pensamento. E fala coisas com você que não tem nada a ver com Deus. Você está entendendo? Sim ou não? É um pensamento que te joga contra alguém. Ah, fulano, está te olhando de cara feia, não gosto de você. É um pensamento, mas isso é o diabo tentando te jogar contra aquela pessoa. Aí vem aquele pensamento lá, o pastor está pregando aquilo ali, mas não é nada disso que aparece. Ninguém sabe o que ele faz, o que ela faz. Isso é o quê? Um pensamento maligno. Então você tem que ter cuidado para que o diabo não tente impedir você de ouvir, de entender, para você ser abençoado. Glória a Deus. Senão você fica. A pessoa tem pessoas que estão anos e anos dentro da igreja, mas a pessoa não muda. E aí a vida dela também não muda. Porque para a vida dar uma mudança, em primeiro lugar, a gente tem que mudar. É mais ou menos assim. A pastora não manda que eu coma abóbora, não aguento mais comer abóbora. Mas o que você planta? Abóbora. Está entendendo? Ah, mas eu queria comer uma batata. Então o que você tem que fazer? Você tem que plantar batata. Se você continuar plantando abóbora, você vai ficar comendo abóbora toda vez. Você está entendendo? Eu tenho que plantar diferente para me colher diferente. Para me
implantar diferente, eu tenho que mudar, eu tenho que ser diferente. Glória a Deus. E Deus, gente, a vontade de Deus não é condenar você. Deus não vai te condenar ninguém, não. A vontade de Deus não é condenar você, não é destruir você, não é nada disso. A vontade de Deus é que a gente seja abençoado, que as coisas dê certo, funcionem. Só que às vezes a gente quer ser abençoado errado, do nosso jeito errado, aí não vai. Porque Deus ele é um Deus justo, de justiça. Então ele só vai fazer aquilo que é justo. Não adianta eu querer que Deus faça um negócio errado para me agradar, que ele não vai fazer um negócio errado. Por exemplo, estou mentindo, jogando praga nos outros, fazendo um monte de coisa errada. Como é que Deus vai me abençoar se eu estou fazendo errado? Não tem como, ele é justo. Então ele quer abençoar você, mas dentro da justiça. Você tem que vir com a palavra, é para debaixo da palavra dele, dentro da justiça, ele poder abençoar você e eu, entendeu? Como é que funciona? E aqui em Jeremias 2, capítulo 2, versículo 1, que eu preguei hoje de manhã, até deu uma mensagem que ela fez sobre isso. Deus enviou Jeremias. Quem era o Jeremias, pessoal? Um profeta. Quem sabe o que é um profeta? É um porta-voz de Deus, é uma pessoa que Deus usa para falar comigo, para falar com você. Glória a Deus. Ah, pastor, mas a senhora não é profeta, a senhora é mulher, mas você nunca ouviu falar de profetismo na Bíblia? Não, então você não lê a Bíblia. Você não, desculpa falar, você não é um bom leitor de Bíblia, não, porque a Bíblia fala. Pastora, fala lá no Antigo Testamento, não, no Novo Testamento também fala. É aí que eu te falo, você tem que ler mais a Bíblia. Lê lá se não me falha a memória, Lucas 1, no versículo 1 ali, que você vai ver falando sobre a Ana, da profetia, e outras pessoas na Bíblia. Está entendendo? Então, o que acontece? É aquela pessoa que Deus usa para trazer mensagem para você. Para trazer a palavra de Deus para você, o recado de Deus. E Deus usou Jeremias, por quê? Porque Deus não estava muito satisfeito com o que o povo estava fazendo. O povo estava se afastando de Deus. E Deus usou Jeremias para trazer um aviso, um alerta. E por eles ter se afastado de Deus, começou um montão de consequências. Às vezes, quando nós se afastamos de Deus, pessoal, gente, é uma coisa óbvia. É mais ou menos assim, como 2 mais 2 são o quê? É o quê? 2 mais 2. Você, até uma criança sabe o que é 2 mais 2. É uma coisa que está na cara. É uma coisa muito certa, que é claro que se você se afastar de Deus e você não obedecer a Deus, irmão, você não vai ser feliz por muito tempo. A Bíblia diz que o caminho do ímpio tem fim. A pessoa se ilude, ela acha que ela vai se afastar de Deus, vai fazer tudo errado, vai continuar dando tudo certo. Mas como se eu estou fazendo tudo errado? Não vai, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Você vai indo, daqui a pouco o troço. E às vezes o diabo ele é mentiroso, sabia? Você está no caminho errado, ele vai deixando você ir, te iludindo. E às vezes dá tempo de você cair e levantar, para amar o nome do Senhor. Às vezes dá tempo de você voltar. Às vezes tem gente, irmão, que Deus já levantou várias vezes, a pessoa não se emenda, depois a pessoa cai de uma tal maneira que não consegue levantar mais. E aí, o troço é de repente. Mas por quê? Porque a pessoa não deu ouvido a Deus, a pessoa foi brincando com as coisas de Deus, uma hora não dá mais tempo. Pastor, é isso que você está falando aí aqui? Deixa aí o Jeremias, depois que eu vou te mostrar isso aqui. Presta atenção, né? Vou mostrar aqui na Bíblia como isso é verdade. Por isso que a gente tem que aproveitar cada chance. Você está aqui essa noite? Está ouvindo a palavra? Gente, isso é uma oportunidade que Deus está te dando, de você se consertar, ter uma vida nova, entendeu? Uma oportunidade de você mudar de vida por ter tempo, largar o que está errado, entendeu? Tem muitos que já não têm mais essa oportunidade. Cada vez que Deus fala com a gente, é uma oportunidade que a gente tem de mudança, de
você é bíblico. Por isso que a gente tem que prestar atenção nos avisos de Deus. Nunca deixa para depois. Ah, eu estou nova ainda. Hoje eu estava vendo um vídeo pequenininho que apareceu lá no meu celular. Quando você abre o Instagram, às vezes não aparece um vídeo pequenininho. Eu estava vendo aquele vídeo daquele rapaz do Dinho. Você lembra dele? O Dinho do Mamonas Assassina? Eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, com todo respeito, né? Porque eu falo assim, não com maldade, né? Mas um rapaz novo, bonito, gostoso, começou a ganhar dinheiro. O que ele fez? Esqueceu de Jesus. Ele fez isso que a gente vai pregar hoje. Ele abandonou Deus. Isso é um perigo, gente. Que a sua beleza não vai te salvar, não, irmão. Depois que a pessoa morre, vem caveira. Todo mundo fica assim, acabou a beleza. Embaixo da terra não tem beleza, não. Fica tudo osso. E chegou o espírito lá no ar e tem como ficar bonitinho lá no meio do fogo. Entendeu? Não vai ficar bonitinho lá no meio da larva do fogo. Então, ele era simpático, um rapaz bonito, novo, começou a ganhar dinheiro atrás de mulher, esqueceu de Jesus, porque ele se desviou. Ele não queria mais saber de Jesus. Na mente dele, ele não estava desviado, não. Tem muita gente que está assim, desviado, mas está dizendo que não está. Não, mas eu vou na igreja, eu dou no dízimo. Então, mas não é isso, não. Você tem que obedecer a Deus. Entendeu? Jesus falou que sobre o dízimo, você deve dar o dízimo sem omitir as outras coisas. Porque tinha um povo lá que eles dizimavam e achavam que por causa disso podia prostituir, entendeu? Podia odiar os outros. Não é assim. A gente não está comprando a Deus, né? A gente devemos devolver o dízimo do Senhor, mas devemos obedecer os mandamentos de Deus. Não é só isso. Se fosse assim, mano, devolvia o dízimo, fazia o que a gente queria e no final de tudo, na hora de passar lá no céu, passava um pix, estava tudo certo. Mas não é assim, não. O pix para passar lá na portinha lá é santidade, é obediência. Então a gente devemos ser fiel a Deus, sim, mas é em tudo, não é só nos dízimos. É em tudo, na obediência, você está entendendo? Na santidade. Nós temos que pedir a Deus. Então eu estava olhando aquele menino, eu falei, olha só, a cara novo, ele podia estar aí, podia ter constituído família, entendeu? Podia estar com os filhinhos dele aí servindo a Deus. Mas não, ele foi atrás da vaidade, da beleza, do dinheiro, acabou se perdendo, né? Ele se enquadra naquele versículo que disse assim, que muitos, né, por amor do dinheiro, se transpassaram a si mesmo com muitas dores, como Judas. Judas se perdeu por amor do dinheiro. Podia ter ficado, né? Muitos e muitos anos, mas foi embora. Porque ele deixou o próximo subir para a cabeça dele. Você está entendendo? É pecado ter dinheiro? Não. É você amar o dinheiro mais do que Deus. E depende do que você vai fazer com o dinheiro. Mas quando sabia que toda vez que você pega um dinheiro, Deus te deu aquilo ali, você orou, Deus te deu uma bênção. A Bíblia diz que é pecado você gastar com aquilo que não é bom. Não é que você vai gastar só com comida, não. Você pegar um dinheiro e gastar com jogo, com prostituição, com bebida, com droga, isso tudo é pecado, irmão. Não é para isso que Deus está te prosperando. Deus está te prosperando para você ter prejuízo. Entendeu? Vai fazer uma comprinha, deve você sair com a tua família e comer uma pizza, ok. Aí você encheu o pote. Entendeu? Gastar com prostituição, com jogo, com aquilo que não é de Deus. Você está pecando. Glória a Deus. Tanta gente por aí precisando de um dinheirinho para sair com a família e tudo, você jogando o dinheiro fora porque não presta. Aí como é que Deus vai te prosperar desse jeito? Sim ou não? Está entendendo? É isso, pessoal.
Tem gente que não consegue bater dinheiro, não. Sério, a pessoa que dá dinheiro na mão dela, ela faz o que pega. Aqui na igreja tinha um homem, aquele rapaz que morreu, acho que é o André, o nome dele, né? Ele vinha aqui e pedia um litro de leite, um quilo de arroz, estava passando fome, ia lá na porta da barraca e colocava uma cachaça. Você está entendendo? Ele veio aqui e falou, pastora, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, o que foi? A minha casa, estava época de chuva, a minha casa está vazando, está tudo molhado. Eu falei, o que você quer? Eu preciso de uma telha, pastor. Uma telha dessa, tinha umas telhas aí do lado de fora. Eu dei uma telha e ele foi embora. No outro dia estava ele atrás de telha de novo. Aí falava para mim, pastor, ele está vendendo essas telhas no ferromédio para comprar cachaça. Ele disse que a casa dele estava toda vazando. Gente, é triste, né? O diabo faz a pessoa até mentir. Então, isso é uma coisa séria. Tem gente que não serve para ter dinheiro. A pessoa ter dinheiro, ela não sossega. Ela tem que pegar o dinheiro para fazer uma coisa que não deve, jogar. Alguma coisa ela vai fazer. Entendeu? O filho pródigo. O filho pródigo estava lá com o pai, o dinheiro estava onde, pessoal? Guardado com o pai, não é isso? Estava tudo bem. Não, me dá a minha parte que me pertence. Eu quero meu dinheiro. O pai dele deu. O que ele fez com o dinheiro? Gastou com a meretriz. Hoje pegava até uma AIDS com aquele dinheiro. Você está entendendo? Eu só pagava para pegar AIDS. É brincadeira, né? Ele gastou tudo que não devia. Ele era uma pessoa que não servia para ter dinheiro. É. Aí, tá vendo? Ela vivia pedindo caneta, era o que ela fazia. É isso aí, entendeu? O negócio é sério. Provérbios 29. O que eu estou falando aqui? Que às vezes tem uma hora que a pessoa, Deus fala, você não ouve mais. Uma hora não dá tempo, pessoal. Deus já deu várias vezes, caiu várias vezes e levantou, caiu e levantou. Se você não vigiar, uma hora você cai e levanta mais. Que isso, pastor? Sério, gente. Olha o que está escrito aqui. Provérbios 29, versículo 1. Acharei. O que está escrito aí, pessoal? Preste atenção. Deixa nada te distrair agora, não, que é o laço do inimigo. Preste atenção. Ele está falando aqui, O homem que muitas vezes repreendido, quer dizer, Deus já repreendeu várias vezes, a pessoa não se consertou, não é isso? Um homem que muitas vezes repreendido e endurece a sua cerviz, sabe o que é isso? A pessoa resiste a Deus. É repreendido, mas a pessoa não muda. Está entendendo? Ela tem uma resistência, ela é repreendida, mas ela não muda, ela resiste a Deus. Um homem que isso aqui é um sentido genérico, tá, gente? Tanto faz o homem ou a mulher. O homem que muitas vezes repreendido e endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. É isso que está aí? Está confirmado o que eu falei? Você é repreendido. Você já caiu várias vezes, Deus já te levantou, uma hora você cai e não levanta mais. Mas por quê? Você já foi muitas vezes repreendido e resistiu a Deus. Então será quebrantado de repente, do nada. Sem que haja cura. O pessoal, agora você quer se levantar, não consegue mais. O pessoal vai olhar para você, mas por que o fulano está desse estado? Mas porque a pessoa resistiu demais. Não tem pessoas que você olha e fala assim, poxa, que essa pessoa está demais. É porque ela resistiu muito a Deus. Ela foi quebrantada de repente, sem que haja cura. Próximo não tem mais jeito. Mas por quê? Por causa disso. Entendeu? Funciona desse jeito. A gente tem que vigiar. O Sansão, aconteceu isso com ele. Porque o Sansão, ele foi para Dalila, ele já tinha sido repreendido várias vezes, mas ele insistia naquilo ali. Teve uma hora que não teve mais jeito. Mas o Senhor vai me livrar mais dessa vez. Não teve mais como. Ele morreu. Foi quebrantado de repente, não teve mais cura, porque
Deus já tinha avisado. Então, a gente não podemos ser pessoas, gente, resistentes a Deus, não podemos fazer isso. Glória a Deus. Então, tem coisas que a gente não entende. Outra coisa é isso aqui, ó. Eu falei, eu vou falando, até essa mania de falando, depois eu volto lá para mostrar, ó. Preste atenção nisso aqui. Eu faço isso aqui. Eu vou te falar de todo o coração. Isso aqui eu não faço. Eu já fiz muito. Quer dizer que eu não fiz, não. Já fiz muito isso aqui. Hoje eu não faço mais. Isaías. Hoje eu não faço mais. Eu fiz. Não vou falar para você que eu não fiz, não. Eu fiz muito, muito. Eu passei vários anos da minha vida fazendo isso aqui. Hoje eu não faço mais. A gente tem que aprender com Deus, né? Eu vou ficar sendo repreendido toda a vida e não vou me consertar. Daqui a pouco o troço vem aí. Isaías 55. Gente, preste atenção nisso aqui, que isso é sério. Isaías 55, versículo 2. Oi, mãe, boa noite. Deus abençoe, senhora. Paz. Também te amo, tá? Ele está falando assim, ó. Isaías 55, versículo 2. Acharei, olha só. Por que gastais o dinheiro? É isso que eu acabei de falar. A pessoa às vezes não serve para ter dinheiro. Você vai pegar o dinheiro e gastar, não tem nada a ver. Isso é bíblico. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Às vezes a pessoa trabalha pra caramba, pegar o dinheiro e jogar fora. Gasto não tem nada a ver. Aí ele está dizendo aqui, ó. Aí a pessoa passa anos trabalhando, chega lá na frente, ela vai olhar, poxa, eu trabalhei tantos anos, não construí nada. Não tenho nada. Mas por quê? Porque a pessoa está jogando dinheiro fora, não presta. Então, ele está falando aqui, ó. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é bom? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Entendeu, pessoal? O conselho que Deus está dando é a pessoa vai lá, trabalha, rala pra caramba, gasta dinheiro com vício, gasta dinheiro com prostituição, gasta dinheiro com jogo, gasta dinheiro com colegagem, não guarda o dinheiro para um caso de emergência. Daqui a pouco, Deus me livre, que vamos orar que não aconteça isso. Mas a pessoa tem uma emergência, tu acha que alguma colegagem vai te ajudar? Às vezes a pessoa não tem um dinheiro de emergência. Sei que Jesus já deu saúde, glória a Deus, mas acontece uma emergência, precisa comprar um troço aí, um remédio, alguma coisa, cadê? Se eu não tenho um centavo no bolso, não adianta ir atrás de colega que não vai dar. O filho pródigo, ele pegou o dinheiro dele e gastou tudo
usar de meretriz, se tinha alguma coisa que ficasse doidão lá também, deveria ter usado, porque maconha é uma erva, né? Sei lá se antigamente já usava, diziam que os índios já usavam esses troços aí, entendeu? Esse é uma erva. Isso é uma erva lá de 1800 Claudinho. Sei lá se ele já usava esses troços aí. Eu sei que ele gastou tudo que ele tinha lá. Depois, quando ele estava lá na pior, que ele queria comer as bolotas dos porcos, quem deu alguma coisa para ele? Cadê os amigos? Cadê as meretrizes? Quando ele estava duro. Hein? Sumiu todo mundo, pessoal. Entendeu? Então é isso que Deus está falando. Se ele tivesse guardado um dinheirinho, né? Não, guardado, se ele tivesse tido juízo, guardou lá um dinheirinho, quando ele não tinha nada para comer, que sumiu todo mundo, ele ia lá e comprava um trocinho para ele. Não. Ele estava desejando comer a comida dos porcos. Ninguém dava nada para ele. O negócio estava sério. Mas ele não, porque ele não tinha nada. Ele tinha parte dele da herança, mas ele torrou tudo com o que não era pão. Ele gastou tudo com o que não era pão, irmão. Depois ele precisou realmente de pão e não tinha. Entendeu? Então isso é pecado. Um dia você não vai comer uma pizza, né? Às vezes quando vamos lá, o esposo, o marido, sei lá, entra aí no carro aí, ou vai sozinho, sei lá, né? Ou até compra em casa mesmo, lá até ali, o Renal vai trazer uma pizza aí pra gente, refrigerante, sei lá, guarda-vida, alguma coisa que eu tenho. Não é pecado, você está comendo. Você não vai estragar a pizza, você está entendendo? Se você for, tranquilo. Mas o pessoal gastar com vício, jogos, prostituição, não. É jogar dinheiro fora. Isso que eu estou falando. Tem gente que Deus não pode prosperar. Se prosperar a pessoa, ela vai torrar o dinheiro daquilo que não é. Glória a Deus. Só estou mostrando a vocês aí para ver se está na Bíblia. Porque aqui, gente, eu não tem nada de pregar coisa que não está na Bíblia, na minha cabeça, não. Está escrito. Glória a Deus. Vamos lá agora comigo de Jeremias 2. Vamos voltar lá. Está mostrando vocês aqui isso. Hoje, papai do céu abriu a freezer lá em cima, geladeira. Não é bom? Glória a Deus. Então, ele está dizendo assim, ó, vamos lá. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vamos dar uma paradinha aqui rapidinho, falar em abrir freezer. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa estava falando o seguinte, sobre o negócio de resfriada, essas coisas assim. Porque o tempo esfriou, não sei o que. Gente, preste bem atenção. Jesus, ele disse assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Quem criou as estações do ano? Primavera, verão, inverno, outono, quem criou? Foi Deus que criou. Tu acha que Deus ia criar um inverno para matar os filhos dele todinho? Congelado, líquido, resfriado, ficar todo mundo doente, tu acha que Deus ia fazer um troço desse? Então Deus fez a gente capaz de passar pelo inverno, pelo verão, pela primavera, pelo outono. Deus fez a gente assim. Então a gente tem que ter cuidado. Você enfia na sua cabeça que a época da doença chegou. Você que está falando que é a época da doença. Entendeu? O que está passando, Dona? É a época da doença. Existe época de doença, gente? Para mim não existe época de doença nenhuma. Nunca é época de doença. Que Jesus já levou a nossa doença? Sim ou não? E essa época doentia, irmão, tem que vigiar. A morte, a vida está no poder da vida. Você está entendendo? Se Jesus já levou a sua doença, já levou, irmão. Pastor, mas essa friada, mas irmão, Deus, quando criou a gente, a friada, ele não ia criar uma coisa para destruir os filhos dele. O irmão
saia Luciana, você criaria alguma coisa? Vocês mesmo criaria, inventar uma roupa de frio. Eu sabia que ia fazer mal para ele, não assim ser graça. Olha aí. É a mesma coisa de Deus, gente. Deus não ia fazer um frio para ficar todo mundo doente. Até porque Jesus até levou nossas doenças. Só que o diabo, ele se aproveita disso. Ele já enfiou isso na tua cabeça, todo mundo está falando isso, então ele vai fazer você acreditar que está na época da doença. Está na época da gripe, da virose. Essa épocazinha, infelizmente, no hospital fica assim, ó. Todo mundo lá frio, né? Aqui, tá entendendo? E aceita a doença. Você não tem que aceitar a doença época nenhuma, gente. Nem inverno, nem calor, nem outono. Você tem que virar para o diabo e falar, olha, demônio, pelas feridas de Jesus eu já fui sarada. No inverno, no verão, no outono, você vai pegar esses sintomas e vai embora, que eu sei que é você. Sim ou não? Se não, irmão, misericórdia, todo ano vão sofrer. Todo mundo acha, aí chegou o mês da doença. Você está entendendo? Está amarrado. Repreende esse troço aí e manda embora. Amém? E o poder de Deus não tem esse negócio não. Funciona no inverno, no verão, no outono. Quando você mandar ele sair, não vai sair, em nome de Jesus. Mas você fica enfiando essas coisas na cabeça. Tudo bem, você quer tomar uma sopinha, toma um chocolate quente. Ontem eu tomei chocolate quente, hoje há muito tempo que eu não tomava chocolate quente, tomei. Tomou porque está doente? Mas não, tomei porque eu vou tomar chocolate quente no inverno. Você está entendendo? Você quer botar uma meia? Também não tem problema. Tem gente que não gosta de meia. Aí a minha não gosta de meia, desde que nasceu, gente. Aí a minha eu botava a meia nela, quando ela era nenenzinha, a mãe se uma meia aqui, outra lá, ela nunca gostou de meia. Já eu gosto de dormir com uma meia, meu pai me deu uma meia lá quentinha. Eu fiquei toda feliz que eu achei a meia. Entendeu? Mas sem como você dormir com meia, eu sei, de doente eu não vou ficar. Você esquenta ficar no frio mesmo, né? Ficar agarradinho, mas tem que tirar esse negócio de doença na cabeça. Tem gente que só vive pensando em doença. Entendeu? Espirrote. Ai, meu Deus, é um resfriado. Mas tu sabia que o meu pastor, ele explicou lá na igreja o que é o espirro? É sério, eu ficava vendo que vocês pensam que é piada. Não é piada, não. Ele disse que ele estudou, não sei onde ele estudou, na faculdade, sei lá. Ele estava estudando e o professor foi e explicou a ele, que se uma pessoa que espirrou na sala de aula, os outros ficam pensando que é resfriado, ainda acha que vai pegar o resfriado. Isso tudo é mentira do diabo. Um espirrou dentro de casa e o outro já fica logo cabreiro, vai acabar passando para mim. Entendeu? Está amarrado, irmão. Então, o meu pastor estava explicando o seguinte: você já reparou que o nariz tem uns cabelinhos dentro do nariz? Sim ou não? Já reparou? Tem uns cabelinhos dentro do nariz. Para que serve isso? É o professor explicou a ele. Se for o professor de medicina, sabe, um negócio assim. Esses cabelinhos, eles servem assim como um filtrozinho do nosso nariz. Ele fica ali para impedir que passe poeira. Tanto é que tu já viu quando você está tirando poeira do móvel? Tem gente que não entra. Uma pessoa tira a tu começa a espirrar. A poeira, às vezes até na rua sobe aquela poeira, a sujeira. Esses cabelinhos do nariz é como se fosse um filtro para não passar a poeira. E quando ele é responsável para quê? Quando vai entrar alguma poeira, alguma coisa que vai atrapalhar as suas vias respiratórias, que vai te prejudicar, isso é a natureza de Deus, né? Que passa, que vem com esses cabelinhos, ele provoca o espirro. E para que serve o espirro? Para expelir aquela sujeirinha para fora. Você vai lá, aquilo sai, aquela poeirinha. Você está entendendo? Na verdade, o espirro é um modo de defesa do seu organismo. É porque alguma coisa você aspirou, uma poeirinha, alguma coisa assim, e quando bate nesse filtrozinho, é como se fosse um alarme que está entrando uma impureza. Aí você espirra e aquilo ali joga aquilo para fora de novo. É uma defesa do seu organismo. É para isso que serve. É para isso que serve o espirro. A pessoa espirrou. Ai, tá
sem lógica. Então, o que acontece? É para isso, vai a pessoa com um espírito, ai meu Deus, está todo mundo gripado, eu vou ficar doente também, é coisa da tua cabeça. Você tem que tirar as troças de doença. Ai. Tá vendo? Antes tu tivesse ficado do jeito que estava. E outra coisa, Ana, não é só com você não, com várias pessoas já aconteceu isso. Não, mas eu já vi várias pessoas que vêm me pedir oração aqui na igreja. Pastor, me ajuda em oração, que estou muito gripada. Mas porque eu tomei a vacina e fiquei gripada. Olha só, você sabia que a vacina para combater o vírus é o próprio vírus? É o próprio vírus para combater o vírus. A pessoa não está, eles injetam o vírus, a pessoa aí a passa tá. Entendeu? É sério, gente. Irmão, porque aquilo ali é um vírus para combater o vírus. A pessoa não está, injetou o vírus ali, a pessoa passa, tá entendendo? É coisa séria. Eu já orei por várias pessoas que veio pedir oração, griparam, não tomou a injeção, e estava bem, entendeu? Então a gente tem que tirar as coisas esquisitas da nossa cabeça, confiar em Deus. Amém? Aí ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. Ele disse assim, o Jeremias era o profeta que Deus enviou para o povo, para dar um alerta ao povo, né? Para convidar o povo a voltar-se para Deus. E às vezes Deus está vendo que a pessoa está se afastando, está se afundando, as coisas começam a dar errado. Toda pessoa que se afasta de Deus começa a dar errado. E Deus começou a explicar por que estava dando errado na vida daquele povo. A gente tem que saber o que está acontecendo. E Deus enviou o profeta para falar. E falou o seguinte, vamos lá. Agora você sabe o que é o espinho, você não precisa marcar com ele. Você já sabe. Outro dia eu espirrete. Aí a Natália, saúde, eu falei, Natália, isso aqui eu estou ali fazendo faxina, lembra não, pastor, falou? Aí você não é demais não, né? Está fazendo faxina. Vou sugerir aqui andando, ele, vai embora, aqui não. Aqui tu não entra não. Esguardeando o nariz, não? Gente, eu vou te falar um negócio, a gente está rindo, mas a gente é uma coisa impressionante, sabia? Eu acho que uma das criações mais impressionantes de Deus é o ser humano. Tudo que Deus criou, a defesa do organismo, Deus é perfeito, sabia? É perfeito. É tremendo. Então, ele está dizendo assim, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, é isso? Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da sua mocidade e do teu amor, dos seus desposórios, quando andava após mim no deserto, numa terra que não semeava. Deus estava falando o seguinte, que Deus lembrava daquele povo quando eles andavam com Deus. Lembra que está escrito lá no Apocalipse, está escrito assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sim ou não? Volta-te, procura ver aonde você caiu e se arrepende e volta. Que às vezes, esse povo aqui, Deus estava falando, eu lembro quando vocês me serviam, porque o povo já não estava servindo mais a Deus. Quando o povo era fiel, que andava em santidade. Aí ele disse, vamos lá. Então, Israel, que era o povo de Deus, né? Era santidade para o Senhor. E eram as primícias da sua novidade. E
todos que devoravam, era tido por culpado. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque o povo era fiel, servia o Senhor em santidade. Deus estava falando, eu lembro quando você era fiel a mim. Quando você me servia mesmo de coração, quando você me amava. E quando o mal vinha sobre você, eu te livrava. Você entendeu? Porque quando você está com Deus, a Bíblia diz que o que é de Deus, o maligno não toca, mas você tem que estar com Deus. E Deus estava lembrando a ele, eu lembro daquela época que vocês me serviam de coração, vocês faziam as coisas para mim. Tem gente que fazia coisas para Deus que a pessoa já não faz mais. Não faz mais a mesma coisa, não é mais a mesma coisa para Deus do que era antes. Antes a pessoa servia a Deus com mais amor, queria fazer a obra de Deus, agora a pessoa nem tempo para Deus não tem mais. Você está entendendo? A pessoa mudou. Então ele disse assim, ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel, era toda gente que estava desse jeito, não era funcionário, era todas as famílias. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam os nossos pais em mim para que se afastarem de mim. Indo após a vaidade e tornando levianos, porque eles se afastaram de Deus. Hoje eu estava falando sobre a vaidade. A gente tem que ter cuidado com a vaidade. Sabe o que é vaidade? A vaidade não é só vai me arrumar demais, não é isso não é negócio de arrumação não. A vaidade é quando você deixa de buscar as coisas de Deus e se ilude só com as coisas desse mundo, gente. Isso aí, tudo que está aqui embaixo vai ficar para aí. Aquele rapaz, eu acabei de falar, o Dinho, né? Eu vi o vídeo dele lá hoje. Ele foi atrás da vaidade, ele foi atrás de amizade, dinheiro, atrás de mulher, e se abandonou a Deus. Aonde que ele foi parar? Morreu novo, o dinheiro que ele tinha ficou para aí. Você ouve mais falar de Dinho? A fama dele foi embora, a mulher que ele tinha já está com outro, e aí? O que ele ganhou com isso? De abandonar Deus para ir atrás de vaidade do mundo. Vaidade, quando a gente quer falar, tem gente que pensa que é só se arrumar. Não é isso não. Vaidade é quando a pessoa deixa de buscar Deus, deixa de implantar, né? de acumular o tesouro lá no céu para buscar as coisas aqui da terra. Então, vai atrás de amizade, vai atrás de... Não, o negócio dela é tudo aqui embaixo. Cada um quer ter uma roupa melhor do que o outro, quer ter um sapato melhor, outro quer ter um carro melhor, e vai embora. E o tempo está passando. A pessoa não juntou nada no céu. Eles abandonaram a Deus e foram atrás dessas coisas. Aí Deus falou para eles aqui, e não disseram, onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito? Eles nem sentiram falta de Deus. Entendeu? Porque você, quando anda com Deus, você sente falta de Deus, sabia disso? Você sente que não está a mesma coisa. Você sente, poxa, eu não sinto mais a presença de Deus, é estranho. Você sente uma coisa esfriou, não é mais a mesma coisa. Eles nem sentiam mais a falta de Deus, não estava nem aí. É quando a pessoa falta culto, não vai na igreja, ela nem sente falta de ir na igreja. Não sente falta de orar. Não sente falta de ouvir a palavra, não sente falta da presença de Deus. A pessoa se afastou mesmo. Nem falta de Deus aí não sentia. Gente, a pessoa quando ela está com Deus, ela não consegue. Por exemplo, eu não consigo ficar muito tempo sem ouvir a palavra. Eu não consigo ficar muito tempo sem orar. É como se eu estivesse sem comer. Entendeu? Você fica, por exemplo, um dia inteiro sem comer.
quiser aí, mistura aí, bota aí, mistura aí uma coisa também, a gente está deixando tudo que tem ali, vai comer tudo, irmão. Com tudo que vem pela frente, ela ficou o dia todo sem comer nada. Você está entendendo? Então você sente falta de comer. Se você não comer, ficar 2 dias sem comer, você vai sentir falta de comer, sim ou não? Se você ficar 2 dias sem beber água, você não vai sentir falta de beber água? Assim somos nós com Deus. A gente, quando é de Jesus, a gente sente falta da palavra, sente falta de ir para a igreja. Tem gente que já não sente mais falta de ir para a igreja. A pessoa não vai para a igreja, não vai. Tem minha fé em casa, ela não sente falta de ir para a igreja, não sente falta de ouvir a palavra, não sente mais falta de orar. Ela se afastou mesmo de Deus. E ele está falando, pessoal, não sente falta, nem pergunta pelo Deus que tirou ele do Egito, do mundo. O Egito é o mundo. O Egito é o fundo do poço. O Egito é os vícios. O Egito é aquele lugar lá que a pessoa ia morrer lá, escravo lá, e que Deus libertou a pessoa. A pessoa nem lembra disso. Tem gente que nem lembra de onde Deus tirou ela. Nem lembra do que Deus já livrou ela. Você está entendendo? Você esqueceu mesmo de Deus. Nossa, é esquecido. Então ele diz assim, ó. E não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito e que nos guiou através do deserto? Porque por uma terra de ervas e de cobras, por uma terra de sequidão, da sombra de quê? De morte. A pessoa não lembra quantos livramentos de morte que Deus deu. Da terra de sequidão, a luta que essa pessoa já passou, até necessidade Deus ajudou. Você está entendendo? A pessoa não passou até fome, Deus foi lá e vai ajudar a pessoa. Livramento de morte que Deus deu. Eles se esqueceram de Deus. Eles se esqueceram do Deus que tirou eles do buraco, da cova. Ele está falando aqui, terra de cova, que nos guiou através do deserto, uma terra de ervas e de quê? De cova, não é isso? Eles se esqueceram do Deus que tirou eles da cova, que tirou eles do buraco, que tirou eles da morte, tirou eles da cova, tirou eles do Egito, da mão do maligno. A pessoa esquece disso e se afastou de Deus. Por isso que Deus estava triste com ele. Depois de tudo que eles passaram, tudo que Deus fez, eles se esqueceram de Deus. E a gente tem que ter cuidado, pessoal. Porque a gente tem que lembrar o que Deus já fez, de onde Deus tirou a gente não podemos se esquecer de Deus. Entendeu? Se a gente se esquecer de Deus, aqueles troços voltar, Deus é livre. Volta 7 vezes pior. O troço é tenebroso. Então ele disse o seguinte, vamos lá. A terra de sequidão e uma terra da sombra, né? E sombra de morte, uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Sabe o que é isso? Não morava homem algum? É que é uma situação que a pessoa estava que não tinha ninguém para ajudar. O filho pródigo, quando ele caiu lá na pior, não tinha ninguém para dar uma bolota de porco para ele. Não tinha ninguém para ajudar ele. Porque ele disse que ele queria comer bolota de porco e ninguém dava nada. Então, a mesma coisa ele está falando isso aqui. Não tinha homem, ninguém que ajudasse. Às vezes você está numa situação, na pior, que ninguém pôde te ajudar. O único que te ajudou foi Deus. Pastor, e agora? E agora você não deve de jeito nenhum virar as costas para Deus, irmão. Entendeu? Se foi ele que te levantou, ele que tirou você do buraco, ele te ajudou, como é que eu vou virar as costas para Deus agora? Deus me livre. Muito pelo contrário, agora eu tenho que ficar mesmo com ele. Ele falou, ele me ajudou quando eu precisei. Sim ou não? Então ele está dizendo assim, e eu vos introduzi numa terra fértil. Não é isso? Olha o que Deus fez. Tirou ele daquele buraco lá
prosperou eles, e para comerdes do seu fruto, do seu bem, do seu bem. Mas quando nele entraste, contaminaste a minha terra. Eu tirei a pessoa do buraco, prosperei você, mas depois que eu tirei você e prosperei, você está contaminando a minha terra, você está pecando. Entendeu? Deus tirou a gente do buraco, Deus abençoou a gente, essa pessoa não tinha nem o que comer, agora você tem, mas o que você está fazendo? Está pecando na terra onde Deus te deu, na posição que Deus te colocou. E a gente não pode fazer isso, pessoal. A gente tem que lembrar de onde Deus tirou a gente, tem que lembrar da luta que a gente já passou. Poxa, graças a Deus, Deus está me abençoando, agora que eu vou ser fiel a Deus. Não faço negócio do diabo de jeito nenhum. Agora eu vou ser filho com Deus, ser fiel a Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Jesus te falou, eu tirei você do fundo do poço, botei você na terra, agora vocês comem do fruto da terra. Só que o que eles fizeram? Saíram do buraco, saíram do poço e continuaram pecando. É onde o meu pastor falou, né? Às vezes a pessoa saiu do Egito, mas o coração, Deus tirou a pessoa do Egito, mas o Egito está no coração da pessoa. Deus tirou ele do buraco, da cova, levou eles para a terra boa. Aonde eles iam comer, eles iam ensinar. Só que eles lá na terra que eles andaram, eles continuaram pecando. Eles veio se consertar, não, poxa, Deus tirou a gente. Poxa, a gente estava lá sofrendo, a gente era escravo. Então agora a gente vai se consertar com Deus, vamos adorar esse Deus que abençoou a gente. Não, eles continuaram pecando até na bênção que Deus deu, eles continuam pecando. Aí ele diz, e na terra fértil para comer de seu fruto e o seu bem, mas quando nele entraste, contaminaste a minha terra e a da minha herança, porque fizeste o quê? Uma abominação, um pecado. E os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. O negócio estava tão sério que até os pastores lá estavam contaminados. O negócio era sério. Você está entendendo? Até os pastores, os sacerdotes, aqueles que eram para cuidar da lei, eles não buscavam a Deus, não buscavam conhecimento de Deus, se afastaram de Deus, até eles. O negócio estava sério ali. Porque não é porque é pastor e pastor que pode pecar com gente. Entendeu? Sim ou não? Aí tem que buscar Deus mesmo, bem longe com ele. Então o que eles fizeram? E até os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal. Glória a Deus. Até os profetas, em vez de profetizar por Deus, eles profetizavam por Baal. E quem é Baal? Não tem pessoa que vai profetizar e só profetiza derrota. Eis que prover uma cova aberta, uma sepultura, já vi você cair lá dentro. Isso é profetizar por Baal, não é por Deus. Deus é o quê? Boas novas, não é isso? Eu já vi lá no livro de Ezequiel, acho que é Ezequiel 17. Deus estava falando, eu abrirei a sepultura e tirarei o meu povo da sepultura. Eu já vi Deus falar que vai tirar, agora que vai botar na sepultura. Isso aí é profetizar por Baal. Igual eu fui visitar uma família, que a mulher estava horrorizada. Ela falou, pastor, eu fui numa igreja que falaram para minha filha, a filha dela era pequenininha ainda, né? Que o pai dela ia morrer. Fez uma profecia
profecia que o pai dela, ela ficou, a menina chegou em casa chorando, soluçando, achando que o pai ia morrer. Isso é profecia, gente? Pai? Hã? Sim ou não? A outra foi aquele, foi sobre um garotinho que você me falou, não foi assim? Que profetizaram que o garotinho morreu. Foi você, o marido, que os pais da criança ficou desesperado, profetizaram que o garotinho ia morrer. Se não foi você, foi o marido que me falou. Aí, olha só, os pais entraram em pânico. Os pais chorando, desesperados, porque o garotinho estava doente, disseram que o garotinho ia morrer. E não é isso que Deus está falando. Jesus é vida, né? Eles já profetizaram a vida de Cristo. Jesus falou que aquele que crê, que ainda que esteja morto, viverá. Então, os profetas lá, eles profetizavam por Baal. Cuidado, é uma maldição. Eu vi aí uma cova aberta e tal. Eles profetizavam por Baal. Olha, Deus vai pesar a mão, você vai cair no meio de tudo. Está entendendo? Tudo troço esquisito. Então, ele estava falando aqui, ó. E os profetas profetizaram por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor. E até com os seus filhos, com os filhos de vossos filhos, pleitearei. Porque você deve entender isso. Nunca faça aquilo que é mal, se afaste de Deus, nunca faça isso. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Êxodo que Deus visita a maldade dos pais aonde? Nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Na verdade, pessoal, hoje nós estamos na época da graça. Deus não estende a mão sobre o seu filho, não, sobre sua filha. Se você virar as costas para ele, não. Deus não vai, jamais ele vai fazer isso. Ele não veio para destruir ninguém. Só que se ele tirar a mão do seu filho e da sua filha, o diabo destrói. É ele que guarda. E aí? Quem é o guarda de Israel? Quem é a pessoa guarda de Israel? É Deus. Ele só está guardando a sua família por causa de você, da tua fidelidade. Se a pessoa virar as costas para Deus, Deus não pode. Deus não tem mais compromisso, aliança com aquela família, porque aquela pessoa que ele tinha aliança virou as costas para ele. Por exemplo, Saul. Deus tinha uma aliança com quem? Com Saul. Sim ou não? Era um rei dele. Só que Saul virou as costas para Deus. Acabou a aliança de Deus com a família dele. O filho dele morreu tudo num dia só. E ele se suicidou. Porque o compromisso de Deus era com Saul. Enquanto Saul estava com Deus, Deus guardou os filhos, a família. Mas depois que Saul virou as costas, Deus não pôde guardar mais. Já o Davi, Deus guardou a família de Davi, a descendência de Davi. Mas por quê? Porque Davi tinha uma aliança com Deus. Vai dizer que não aconteceu nada, aconteceu um trocinho lá quando ele pegou o Batseba, mas depois disso não aconteceu mais. A geração de Davi, a descendência dele de geração em geração foi abençoada. O Jacó, tanto é que tem as 12 tribos de Jacó, né? Jacó foi embora, os filhos foram tudo abençoados. Por quê? Por causa da aliança de Deus com Jacó. Então, na verdade, você está pensando que se você pecar contra Deus, Deus vai lá destruir seus filhos? Não, mas você tem que lembrar que Deus é que guarda eles. Sim ou não? Se você virar as costas para Deus, Deus não pode guardar mais. Aí o maligno que vem para roubar, matar e destruir, o que ele vai fazer? Ele vem com tudo para destruir sua família. Sim ou não? Agora, enquanto você estiver com Deus, o maligno não vai poder tocar na sua família. Por causa da aliança que você tem com Deus. Você sabe o que é uma aliança? Sabe? Principalmente casado tem que saber o que é uma aliança. Pelo amor de Deus, o casado não sabe o que é
é uma aliança? Misericórdia. A aliança é a mesma coisa que um pacto. A aliança é um pacto. É um compromisso sério de você com outra pessoa. Um pacto, um concerto entre você e aquela pessoa. É como se fosse assim, um pacto de fidelidade, entendeu? Você não vai deixar aquela pessoa não vai te deixar. Vocês estão juntos, um vai ser fiel ao outro até a morte. Assim também a aliança com Deus é um pacto. Você vai ser fiel a Ele, vai cuidar de você até a morte. Sim ou não? Hã? Estão entendendo direitinho? Então, se a gente quebra a nossa aliança com Deus, Deus não pode guardar para nossa maneira, Ele vai destruir seus filhos, não. Deus não vai fazer isso. Mas o diabo vai. Deus está com a mão assim, ó, em toda a tua família. Se Ele tirar, já era. Porque o anjo do Senhor, Deus dá ordem. Nós estamos aqui servindo a Deus, né? Você não sabe, você não está vendo isso. Mas cada parente seu tem um anjo lá. Com os espadão na mão. A missão dele é guardar o seu parente. Por causa de você. Entendeu? Agora, se você vacilar com Deus, virar as costas para Deus, não tem mais anjo guardando, não. Deus fala, vem, recolhe os anjos. Não fez com Saúl. Aí os caras só já matou ele, matou os filhos. Chamar ninguém para proteger, não. Por isso que ele está falando que é de Deus. O marido, ele não está falando que ele não é de Deus, que o marido não está falando isso. Lembra do Lázaro do rico? O Lázaro era de Deus, o rico não. Quando o Lázaro morreu, quem veio buscar ele? O anjo. Mas você ouviu falar que o anjo veio buscar o rico? Não. O rico morreu e foi sepultado. Ele não tinha um anjo ali guardando ele, protegendo, não tinha. Não era de Deus. Claro. Agora, o que era de Deus, o anjo veio buscar. Então, você tem que entender isso. E quando você tem uma aliança com Deus, já não vai tocar ninguém. É a ordem do Senhor está lá, ó, guardando. Mas você não pode romper sua aliança. Não já era. Você não pode quebrar essa aliança com Deus. Então, ele está falando aqui, ó. Lá no 10. Porquanto passai as ilhas de Quitim, e vede, enviai a Kedar, e atentai bem, e vede se sucedeu uma coisa semelhante. Ele estava usando o exemplo de outros povos, que serviam a outros deuses, que não é o nosso Deus. Entendeu? Pedra, barro, madeira. Ele estava dando um exemplo. Vê se eles, mesmo não tendo um Deus poderoso, que ele não podia fazer nada por ele, nenhum deles abandonaram o Deus deles. Mas esses daqui, que tem um Deus tão grande, tão poderoso, viraram as costas para Deus. Tem gente que é fiel, irmão, um troço que nem faz nada por eles. A pessoa todo dia vai lá, acende vela, vai no mercado, não esquece de botar a caixinha de vela no mercado, né, no carrinho. Pastor, por que você está rindo? Porque eu era assim. Eu servia outra coisa. Eu, todo mês que eu ia lá no mercado, eu já ia naquela sessãozinha de vela. Ai, não posso esquecer a vela. Todo dia ajoelhava e acendia a vela. Eu era fiel de uma coisa que não era Deus, que não podia fazer nada por mim, mas eu era fiel. E aí? Eu não largava aquilo ali, só larguei quando conheci Jesus. E às vezes a pessoa tem um Deus poderoso, que é o nosso Deus, né? Que é um Deus vivo, que pode te ajudar, que pode mudar a história, e a pessoa vira as costas para Deus. Você entendeu? Os demônios, eles não têm nada. Eles são desgraçados. Eu não estou xingando eles, não. Ah, pastor, está xingando desgraçado? Não. Eu vou te explicar.
eles não são participantes mais da graça. O que é graça? É um favor que nós não merecemos, mas que Deus dá porque Ele nos ama. Nos ama, né? O diabo, ele não é mais participante da graça. Ele já é condenado. Para ele não tem mais salvação. Você nunca ouviu alguém, um pregador, pregar para o diabo se arrepender. Ou já viu? Ele não tem mais salvação. Não que ele não se arrependa. Mesmo que ele quisesse se arrepender, para ele não dá mais. Ele já foi condenado. Nós não somos condenados ainda. Um dia, todos nós vamos passar por um julgamento. Tem pessoas que vão ser condenadas. Pastora, quem que vai condenar as pessoas? Você sabia que você vai ser julgado pela própria palavra de Deus? Hã? Jesus é quem? É verbo. É isso? No dia do juízo, nós vamos ser julgados pela própria palavra. A palavra que vai nos julgar. Olha, Senhor. Não, Senhor, eu era fiel, mas o dízimo que você nunca trouxe. Aquela palavra, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, vai condenar a pessoa. Ah, mas eu era fiel sim, mas aí a pessoa tinha alguém que ela odeia. Aí amar o seu inimigo. E aí? Essa palavra que vai condenar a pessoa. A pessoa morreu, mas teve alguém aqui na terra que ela não perdoou. Quando ela for lá no telão, lá no julgamento, é essa palavra que vai condenar ela. Perdoai, se estivermos orando, perdoai se tem alguma coisa. A própria palavra vai julgar pelas obras que nós fizemos. Mas, por enquanto, esse dia ainda não chegou. Para a gente, não, mas para o diabo já chegou, ele já foi condenado. Então, na verdade, pessoal, o demônio ele não tem nada. Tudo que tem aqui na terra vai ficar, nem corpo ele não tem. A única coisa que ele tem como herança, que ele pode dar para algumas pessoas aí, e isso eu tenho certeza que ele tem, isso já está até preparado para ele, é um lago com fogo e enxofre. A única coisa que ele pode dar para quem segue ele. Sim ou não? E mesmo assim, tem gente que segue os demônios fielmente, mesmo não tendo nada para dar. Não abandona ele de jeito nenhum. Filha, tem uma aliança com ele. Coisa séria. Hã? É mais ou menos assim, estou com ele e não abre. Hã? Mesmo sabendo que o bicho não tem nada para dar. Não abandona o diabo, mas tem pessoas, presta atenção, que abandonam a Deus. Um Deus tão grande, que tem tantas promessas maravilhosas para a nossa vida aqui na terra, e tem a vida eterna para nos dar, e a pessoa não dispõe para Deus. Por isso que ele deu esse exemplo, presta atenção. Ele disse assim, ó, portanto, passai as ilhas de Quitim e Livete, enviai a Quedar e atentai bem, e vede se sucedeu alguma coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses, né? Mesmo não sendo Deus, verdade, todavia o meu povo trocou a sua glória, pelo que de mim proveito. Tipo assim, meu povo me trocou por nada. E, gente, hoje tem pessoas, não estou generalizando, não, mas tem pessoas trocando Jesus por nada, por migalha, por relacionamento. Viu Sansão? Sansão trocou Jesus por Dalila. Preferiu ir com Hades do que abrir mão daquele relacionamento. Trocou Jesus por nada. Ele era um juiz. Ele era um juiz do povo de Israel, pessoal. Cheio do Espírito Santo, aquele homem. Você entendeu? Ele trocou Jesus por Dalila. O Judas trocou Jesus por algumas moedinhas de prata. Trocou Jesus por dinheiro. Ele foi embora, se suicidou. O dinheiro ficou para aí, não levou nada. Sim ou não? Tem gente que troca Jesus por nada.
comigo, né? Tem gente que de vez também, não estou falando para o pessoal daqui da igreja só não, estou falando em geral. Tem gente que deveria estar na sua igreja e está no churrasco, foi para uma festa. Ah, não, é ruim de perder. 0800, é como o meu pastor prega, troca Jesus por um pedaço de carne. Um pão com uma salsicha dentro, não, porque vai ter cachorro quente de graça. Não, pelo amor de Deus. Nem só de pão viverá o homem, pessoal. É sério, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas tem pessoas que trocam. Troca Jesus, troca uma palavra abençoada, poderosa, com uma revelação que não tem nada a ver com isso aqui hoje. Uma profecia de Baal, não tem nada a ver. Troca por balada, troca por amizade. A amizade é melhor do que Jesus, é complicado, gente. Então ele estava chamando a atenção daquele povo, eles estão trocando por nada. O Deus que tirou eles do buraco, o Deus que tirou eles da cova, o Deus que livrou eles da morte, o Deus que livrou eles da fome, estavam trocando Deus por nada. Tem muita gente aí que Deus tirou do fundo do poço da lama, livrou a pessoa nem igreja a pessoa não vai mais. Nem igreja não vai mais. Virou até as costas, até para o pastor nem ligar para eles para perguntar se está tudo bem. Foi lá e cancelou até o número do pastor. Pastor, que isso? Isso existe? Existe, não. Às vezes a pessoa sai da igreja e cancela até o número, para você não ligar para não incomodar ela ou ele, sei lá, ou o que está nela ou ele. Entendeu? É o que está nele ou nela. Você está entendendo? Sim ou não? Aí ele disse assim, ó. Olha o que Deus falou. Espantai-vos disso. Ele falou assim, espantai-vos disso. Vocês acham isso normal? Deus estava espantado com aquilo. Então, gente, como é que pode? Esquecendo de mim que ajudei eles. Tanta coisa, me trocaram por nada. Coisa séria, né? Aí ele está falando aqui, ó. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficar verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Qual foi a primeira, pessoal? A mim me deixaram. A primeira maldade foi deixar Deus. O meu povo fez duas maldades. Uma delas foi me deixar. Pastor, mas por que é uma maldade deixar Deus? Irmãos, uma maldade não é para Deus, não. Uma maldade é para a própria pessoa fazer isso. Porque ela saiu do buraco, não saiu. Deus livrou ela de tantas vezes. Ela não vai precisar de Deus de novo. Ou não, vai viver toda a vida sem Deus e está tranquilo. Não é, não. Um dia ela vai precisar de novo. Uma hora de ela aprontar de novo, vai pedir socorro a quem? Se a pessoa virou as costas para Deus. Entendeu? É uma maldade que ela está fazendo para ela, uma maldade que está fazendo com a família dela. Maldade grande. E é a mesma coisa, eu virar as costas para Deus, é a mesma coisa que eu pegasse a minha família todinha e entregasse tudo na mão do inimigo. Pronto, é seu, faz o que você quiser. Porque, poxa, eu quebrei minha aliança com Deus, não virei as costas para Deus. Isso não é uma maldade? E eu também entregar a minha vida, porque a pessoa não sabe, quando está virando as costas para Deus, Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. Você tem que entender o seguinte, o diabo pode te dar o que você quiser, sei lá se ele vai te dar. Ele vai te engambelando, ele vai te dando o que ele quiser aqui na terra, mas um dia você vai morrer, irmão. Eu não vou morrer, mas como que não? Você é imortal? Todo mundo vai morrer. A Bíblia diz o seguinte, há duas coisas que o homem deve se preparar para a velhice e para a morte. Um dia você vai
morrer. Você morreu, virou as costas para Deus. Você morreu sem Jesus, para onde que você vai? Um fogo que queima com fogo enxofre. Isso não é uma maldade que você está fazendo com você, não? Vou botar assim um exemplo. Tem uma fogueira ali acesa. Eu quero mais viver não. Me joga outra fogueira para morrer queimado. Isso não é uma maldade que eu estou fazendo comigo? Sim ou não? É a mesma coisa que a pessoa está fazendo. A pessoa está se atirando em cima da morte. Se ela morrer sem Jesus, é para lá que ela não vai, irmão. Ela está fazendo uma maldade para ela mesma. Isso que Deus falou. 2 maldades meu povo fez. Uma foi se afastar de mim. Aí ele não foi se afastar de mim, que sou o único que podia salvar eles. Ó, 13. Porque o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram, não é isso? E o manancial de águas vivas. Deixaram a Deus. O que eles fizeram? Cavaram cisternas, rotas, que não retêm água. Deixaram a fonte de água viva para cavar um pocinho churuco que nem água direito tinha. Aí ele está dizendo aqui, ó. Acaso é Israel um servo? É uma pergunta. Israel é um servo? Ou um escravo, mas fica em casa? Vamos dar uma paradinha aqui? O povo de Deus não é escravo, pessoal. O povo de Deus é livre. Jesus chamou a gente para a liberdade. Né? Ele nos chamou para a liberdade com que Cristo nos libertou. Nós fomos chamados para ser livres, libertos. Se a Bíblia diz: conhecereis a verdade nos libertará. Só que esse povo aqui, eles não estavam livres, eles estavam escravos. Eles estavam presos. Aonde? Na mão do inimigo, na mão do diabo. Qual é o motivo que eles estavam presos? Vamos ver aqui. E ele disse assim, ó, por que, pois, veio a ser preso? A ser preso, tá vendo? Eles estavam presos. Os filhos do leão bramam sobre ele, que é os demônios, né? Tu quer ver? Ele está falando aqui, os filhos do leão bramam sobre ele, né? Deixa aqui rapidinho, um minutinho, vamos lá no Salmo 91. Isso é demônios, pessoal. Os filhos dos leões aqui, isso é demônios. Estava dominando sobre o povo de Deus. Eles estavam presos na mão dos demônios. Gente, isso é muito sério. Tem muita gente, não estou generalizando, não, mas tem muita gente presa na mão do demônio, sabia? A pessoa não consegue andar, não consegue ser feliz, tudo está errado, é só luta. É ele que não deixa a pessoa ser feliz, ele não deixa a pessoa prosperar, ele não deixa as coisas da pessoa dar certo, é ele que está ali. Tem muitas pessoas presas na mão do diabo. Qual o motivo? Deixar Deus. Virar as coisas para Deus. Não quer saber. A pessoa está numa luta, está quase morrendo, mas se você convidar ela para ir para a igreja, ela não quer ir. Se a pessoa orar, a pessoa não quer orar. E outros, às vezes, estão presos na mão do demônio dentro da igreja. Não é todos, mas tem uns que estão dentro da igreja, mas está preso na mão do demônio. O demônio não sai da vida da pessoa. Mesmo a pessoa indo para a igreja. Pastor, por quê? Porque a pessoa está na igreja, mas deixou Deus. Porque você está com Deus, não é só você estar na igreja, é você obedecer a Deus. Por isso que hoje de manhã eu preguei sobre isso. Jesus disse assim, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não está na palavra. A pessoa não obedece. Ela vai, ouve, vai embora, mas continua fazendo a mesma coisa. Você está entendendo? Se xinga, continua xingando, prostitui, continua prostituindo, a pessoa não muda, ela só vai na igreja. E essa pessoa que só vai na igreja, ela deixou o Senhor. Quando ela deixa a palavra, deixar a palavra é deixar o Senhor. Mas ela está na igreja, mas está longe de Deus. Então o diabo não sai da vida dela, ela está presa.
Por isso que as coisas não dão certo. A pessoa, eu estou dentro da igreja dando tudo errado, mas por causa disso. Você não é só estar na igreja, você tem que fugir do pecado. Você tem que estar com Jesus. Saiu da igreja, você guarda o mandamento de Deus. Não, isso aqui eu não vou fazer, que Deus não aprova. Eu tenho uma aliança com Deus, eu amo com Deus. Ah, fulano, mas diz que não foi, não. Por favor, não. Mentir, não. Eu sou de Deus. Bobeira foi tão ruim de você. Eu não vou mentir. Estou com Jesus. Você vai, né? Eu sou cristão. Aí sim, você está com Deus. Agora você só vir na igreja, chegar lá fora, você está continua fazendo a mesma coisa, você não está com Deus. Entendeu como é que funciona? O diabo não sai da vida da pessoa. Pode o pastor orar, fazer voto, orar de cabeça para baixo, jejuar, aquele demônio não sai da vida da pessoa. Demônio, o pastor expulsa o demônio, ele sai. Já viu aquela casa que tem duas portas? Ele sai por uma porta e entra pela outra. Porque ainda tem uma porta aberta. Eu posso expulsar o demônio da vida de uma pessoa que ele vai sair? Vai. Ele vai obedecer a autoridade de Deus. Só que quando a pessoa vive no pecado, se vai de fora, ele vai entrar de novo. Eu não posso impedir dele pecar, dele entrar de novo. Isso só a pessoa que pode impedir, se consertando, se livrando daquele pecado. Aí sim, ela fecha a brecha, aí ele não entra mais. Sim ou não? Hã? Então, lá no Salmo 91, ele falou que os filhos do leão bramam sobre ele, né? Agora, lá no Salmo 91, versículo 13, vamos saber quem é esses leões? Hã? Vamos lá, olha que diferença que o povo, quando esse aqui é o povo que anda com Deus, tá? Lá, quem estava dominando sobre eles era quem, pessoal? Os leões, filhos do leão, que eram os demônios, que representam, eram os demônios que estavam sobre eles. Aqui não. Aqui já está falando sobre o povo que anda com Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Vamos pegar no 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Acabei de falar com você, quando você tem uma aliança, esses anjos aqui é responsável por guardar você e sua família. Se você não está com Deus, você não tem essa segurança. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Vocês já ouviram falar de seguro de carro? Aquele seguro ali tem seguro que cobre assalto, entendeu? Algumas catástrofes aí. Aí você está andando com o carro lá tranquilo, você vai na padaria e deixa ele rouba o teu carro. Se você não tem seguro, vamos orar para a polícia achar o carro e devolver para você. Mas se não achar o prejuízo, você vai ter que comprar outro. Mas se o teu carro está no seguro, aí não. Aí se levou a polícia não achar o seguro, vai ter que te dar um carro novo. Ele tem o dever de guardar, para proteger o seu carro, entendeu? A mesma coisa aqui, quando você está com Deus, você tem um seguro. É seu porto seguro, entendeu? Ele tem o dever de guardar você e sua família. Mas se você não tem esse seguro, o diabo vier pegar, pegou, irmão. Vai fazer o quê? Quem vai tirar da mão dele? Se eu não estou com Deus, eu virei as costas para Deus. Está entendendo? Aí ele está dizendo aqui, ó. Para te guardar em todo o teu caminho. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece no seu pé em pedra. Agora preste atenção. Pisará quem? O leão e a aspa. Calcará os pés contra o filho do leão e a serpente. Sabe o que é isso aqui? São demônios. A Bíblia diz que os demônios ficam aonde? Debaixo dos nossos pés. Não é isso? Esses filhos de leão aqui, a serpente, são demônios. Que ele está falando, você pisará neles. O filho do leão e a serpente. Lá no caso daquele povo, era o contrário. Eram os demônios que estavam
dominando sobre ele. Vamos voltar lá para a gente ver? Eu quero te mostrar isso aqui. Agora vamos voltar lá no versículo 15. Os filhos dos leões bramaram, tá vendo? Lá, o povo que estava com Deus pisava os filhos do leão, não é isso? Aqui não, aqui os leões é que rugiam, que dominavam sobre aquele povo. Porque quando você não é temente a Deus, se Deus não dominar sobre você, o diabo vai dominar, não tem para onde correr. Pastora, mas aí a senhora não está entendendo. Deixa eu explicar assim, ó, nem de Jesus reina em mim, nem o diabo reina. Mentira, você não sabe nem o que você está falando. A casa nunca fica vazia, pessoal. Lá no livro de Mateus, a gente não vai lá não, Mateus 12, 44, vai dizendo que quando os demônios saem da casa, que é o corpo da pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, um corpo igual ao seu, ele não encontra. E quando ele não encontra, eles voltam. E se ele achar a casa vazia, o que eles fazem? Eles vão lá, pegam outros 7 espíritos pior, voltam e entram ali e habitam. A casa fica vazia, o espírito não fica, vai ser invadida. Você não pode fazer nada. Você não vai ter força para lutar contra o diabo sem Deus. Ou tu acha que você, com a força do seu braço, vai conseguir vencer? Você sem Jesus, você vai falar, aqui tu não entra, ele não vai entrar. Ele vai entrar tudo, irmão. Para começar, você nem vê ele. Você vê, ele já entrou. Entendeu? A casa não fica vazia. O problema é esse. Então, ele está falando aqui, ó. Os filhos dos leões, do leão, bramam sobre eles e levantaram sua voz. E puseram a sua terra em assolação. Olha o que os demônios fizeram com eles, ó. Os demônios dominaram aquele povo e colocaram a terra deles em assolação. É quando o demônio entra na vida da pessoa, ele bota a vida da pessoa de cabeça para baixo. O negócio dele é destruir família, destrói prosperidade, destrói saúde. Ele começa a destruir a vida da pessoa. E tudo começou pelo quê, gente? Vamos ver se vocês estão pegando aqui o raciocínio. Tudo começou quando? Quando eles viraram as costas para Deus. Quando eles se afastaram de Deus, quando eles deixaram Deus, aí os demônios entraram e fizeram isso aqui. O que fizeram com eles? E puseram a sua terra em assolação. E as suas cidades se queimaram. E ninguém habita nelas. Acabou, eles destruíram tudo. Povo de Deus, pessoal. Isso aqui não era um povo gentil, não. Isso era um povo de Deus. O diabo fez isso com ele. Assolaram ele. Tem muita gente que é de Deus que está assim, pessoal. Quem está reinando na casa da pessoa é o diabo. Joga um contra o outro, briga todo dia. É uma fartura, farta isso, farta aquilo, é doença, mas não sei o que, problema. É ele que está reinando. Você entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó, até os filhos de Morfai de Danos te quebraram o alto da cabeça. Aí ele está falando, está fazendo isso aqui, preste atenção. Porventura, não procurais isso para ti mesmo? Ele estava perguntando para o povo, não foi vocês que arrumaram isso para vocês? Quando que eles arrumaram isso? Quando se afastaram, quando deixaram Deus. Tem muita gente que está em casa, está sofrendo dentro de casa, passando pão que o trocinho amassou. E culpa Deus todo dia. Deus só não está me vendo, não, mas é a pessoa que está arrumando isso. Ela se afastou de Deus, ela não se aproxima de Deus, ela não quer saber de Deus. Aí Deus fez uma pergunta, porventura não procurais isso para ti mesmo? Fazendo o quê? Deixando o Senhor. Vocês que procuraram isso, vocês deixaram o Senhor. Deixando o Senhor teu Deus, no tempo em que Ele te guia pelo caminho.
com vocês. Vocês deixaram Deus que estava guiando com vocês pelo caminho. Eu já falei, tem muita gente aí que nem a igreja não vai mais. Deixaram mesmo Jesus. E só Deus sabe o sofrimento que está. Pastor, mas vai melhorar, vai. Já a pessoa voltar para Deus. E se não voltar, irmão, se não voltar, infelizmente, não existe outro caminho. Eu posso falar o que para a pessoa que não quer voltar para Deus? Misericórdia, Senhor. Porque só Deus. Para ajudá-la a voltar. Se ela não voltar, já era. O Judas não voltou, foi embora, se suicidou. Saul não voltou, foi destruído com a família dele. Não existe outro caminho? Não existe. Deus já avisou, gente. Aquele povo lá da arca, lá que não quis saber de Jesus, não quis saber de Deus de jeito nenhum. Noé estava lá falando, gente, está vindo de luz, gente, está vindo de luz. Eles não quiseram saber disso. O que Noé pode fazer com eles? Eles não se voltaram para Deus. O que aconteceu com eles? Infelizmente, eles foram destruídos. Gente, não existe outro caminho. Até entrar isso na cabeça da pessoa. Por isso que o Pedro, entrou isso na cabeça de Pedro, né? Pedro falou, para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tem a palavra da vida eterna. Isso tem que entrar na nossa cabeça. Ou é Deus, ou Hades, irmão, ou sofrimento. Porque se você cair na mão do diabo, ele só vem para roubar, matar e destruir. Olha o que ele estava fazendo com esse povo. E ele está dizendo aqui, porventura, não procurais isto para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo que ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beber as águas do Sião? E que te importa a ti o caminho da Síria, para beber as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal, sabes, pois, e vê, que mal e quão grande, quão amargo é deixar o Senhor teu Deus. Olha aí, ele já falou, agora vocês vão ver o quanto é mal e quanto é amargo deixar Deus. E é mesmo, pessoal. Irmão, eu estou te falando, é mal e é amargo você virar as costas para Deus. É a pior coisa que o ser humano faz. O troço desanda tudo, o negócio é ruim, é o sofrimento, o negócio é pesado. Ó, quão mal e foi para Saul deixar Deus. Para ele e para a família dele. Ó, quão mal e quão amargo foi para Judas abandonar Jesus. Judas, ele se suicidou, se enforcou numa árvore. A metade da cintura para baixo de Judas soltou, foi tripa para tudo quanto é lado. Chamaram aquele lugar lá de campo de sangue. Ó, quão mal e amargo foi para Judas abandonar Jesus. Ó, quão mal e amargo foi para Saul. Ó, quão mal e amargo foi para o Sansão. Arrancaram os olhos dele, botou ele lá como escravo. E ele ainda teve que escutar a Dalila rindo lá, brincando, se divertindo com o dinheiro que ela ganhou dele. Sim, entendeu? Foi ruim, gente, foi amargo. E é mal, é amargo, é pesado a pessoa se afastar de Deus. No começo até parece que está indo. Porque quando você tira uma planta da mesa, se tirar aquele coqueirinho dali, ele não vai morrer amanhã não, gente. Ele ainda vai ficar uns dias ali verdinho, tá entendendo? Ele não vai murchar na hora não. Ele, aos poucos, ele vai murchando. Quando a pessoa sai da igreja, sai da presença de Deus, não começa a dar ruim logo de cara, não. Aos poucos as coisas vão murchando, vai murchando. Quando a pessoa chega a sentir, tem gente que demora a sentir. O Jonas não estava sentindo a tempestade quando ele se afastou de Deus. O pessoal foi lá e falou assim, que peixe dormente? Tu não está sentindo a tempestade, não?
sentindo que o navio estava afundando por causa dele. Tem gente que já se afastou de Deus, que dentro da casa da pessoa já está afundando tudo. A família está se afundando por causa da pessoa. Mas ela ainda não entendeu que é por causa dela, que ela se afastou de Deus. O Jonas não estava vendo que era por causa dele, mas era por causa dele. O problema era ele. Porque ele fez o quê, pessoal? Ele deixou o Senhor. Quase que morre todo mundo que estava no navio. E a pessoa, quando deixa a Deus, ela está afundando a família dela também, irmão. Se estiver junto com ela, afunda junto. Até que pegaram o Jonas lá, lançaram no mar, e veio um grande peixe e engoliu o Jonas. Ficou 3 dias no ventre com o peixe. Irmão, tu imagina aquele troço tudo gosmento, sem respirar direito, sem comer, sem beber, tendo que fazer xixi dentro do peixe, coisa mais estranha, mano. Teve que sentar no próprio xixi. Foi tenebroso, foi mal e amargo para Jonas. Tanto é que ele clamou de dentro do peixe, sabe o que ele disse? Do ventre do inferno eu clamei. Olha onde ele estava. Do profundo dos mares clamei a ti. E ele só saiu dali porque ele se arrependeu. Ele falou, não, senhor, me arrependo. Aí Deus mandou o peixe vomitar, foi vomitado. Mandou vomitar o Jonas cheio de catinga, cheio de sardinha. Ele caiu lá todo lambrecado na areia. E aí ele resolveu fazer a vontade de Deus. Mas foi mal e foi amargo o Jonas deixar Deus. Isso é muito sério, gente. Aí ele disse assim, ó, vamos lá. E vê e sabe, no finalzinho de 19, sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixardes o Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é o temor? O temor tem que estar com você. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem sabe o que é temor? Temor é assim, a pessoa vem falar mal do outro para você, não vou falar não, porque isso é pecado, Deus não vai se agradar disso. Você sabe que aquilo ali Deus não aprova. Alguém te pede para contar uma mentirinha, não está amarrado em nome de Jesus. Meu Deus, me dá força para não mentir. Se eu mentir, eu vou estar desagradando o Senhor, o diabo é o pai da mentira. Isso é temor. O temor é você, antes de pecar, você lembra da palavra, não posso fazer isso. Aí vamos supor, eu estou aqui sozinha, né? Sozinha não, com Deus. Aí vai lá, uma pessoa vai lá, dá em cima de mim. Não, para não sei o que, vamos ao hotelzinho. Não, temor de Deus, eu não vou fazer isso. Não, isso é pecado, está amarrado com Jesus. Não vou trair Jesus. Isso é temer a Deus. Você, o temor de Deus, ele anda com você para evitar que você peque. O temor de Deus que não deixa você pecar. Você entende, poxa, não vou fazer isso. Fazer isso com Deus, você vai dar ruim. Se eu obedecer o diabo vai querer entrar na minha vida. Tem família, você tem que vigiar. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. E não ter o meu temor contigo, diz o Senhor do Exército. Quanto eu já muito quebrava o teu jugo e rompia tuas algemas. Sabe por quê? Porque Deus, o que ele fazia? Ele tirava o fardo daquele povo. O que é um jugo? Um fardo. Deus falou para ele, eu tirava o fardo de vocês, eu quebrava a algema de vocês, eu libertava vocês. Quando o diabo vinha querer segurar vocês, eu libertava vocês. Ele disse, ó, e que ele tirava o seu dinheiro, rompia suas algemas, e dizia tu, nunca, aí que eles falavam, nunca mais transgredirei. É quando aquela pessoa, o diabo segurava, a pessoa pecava, aí o diabo vai lá, segura a pessoa, aí na hora do desespero, o que a pessoa faz? Clama a Deus. Aí Deus liberta a pessoa, fala assim, não, Senhor, me livra, porque se eu me livrar dessa vez, eu nunca mais vou pecar contra o Senhor. Daqui a pouco estava ele lá fazendo tudo de novo. Então a pessoa que Deus já deu várias chances, ela continua errando. É o que eles faziam.
debaixo das árvores verdes, te andas encurvado e corrompendo. Eu mesmo te plantei como uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, tornaste para mim uma planta degenerada e uma vide estranha? Pelo que ainda que te lavas como saltério e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor. Como dizes logo, estou contaminado? Não estou contaminado. Nem andei após Baraíns. Vê o teu caminho no vale e conhece o que fizeste as dromedárias ligeiras e os que andam torcendo seus caminhos. Eles falavam o seguinte, eles falavam que não estavam pecando. Não, a gente não. Eu fiz nada. Eles diziam que não estavam contaminados, que não estavam pecando. Mas Deus falou para eles, ó, vê o caminho de vocês, se vocês não estão pecando. A Bíblia diz, examinai a si mesmo. Nós temos que ver o nosso caminho, pessoal. Pastor, eu estou pecando, sim, então eu não tenho que fugir do pecado, pedir força a Deus, irmão. Senão uma hora não dá mais. Olha, Deus já caiu na mão do diabo, Jesus tirou. Já caiu na mão do diabo, Jesus tirou. Uma hora não dá mais. O Sansão pensou que ia ser toda a vida assim. E uma hora que ele caiu na mão do diabo, não teve mais jeito. O homem que muitas das vezes repreendido, endurece a sua cerviz, o que está escrito lá? Será quebrantado de repente sem que haja cura. E nós temos que ter. O que a gente está aprendendo nessa lição aqui? Nunca se afastar de Deus, irmão. Uma loucura a pessoa virar as costas para Deus. E guardar o temor do Senhor. Isso aí eu não olho, é pecado. Isso eu não faço porque é pecado. Isso eu não pego porque é pecado. Você tem que pedir força a Deus. Glória a Deus. E nunca deixar Deus. Olha o que esse povo aconteceu com ele. Ele não falou mal contigo. Vocês estão pensando, Deus, a cidade de vocês está desse jeito, caiu na mão do inimigo porque deixaram o Senhor. Tem muita gente sofrendo porque deixou o Senhor. Gente, a gente tem que vigiar. E aqueles que deixaram o Senhor tem que voltar rápido. Antes que não dê mais tempo. Glória a Deus. E glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos. Gente, eu queria avisar o pessoal aí que a gente está numa programação na Web Rádio Tech de segunda a sexta, não é sábado e domingo não, tá? De segunda a sexta. Às 18 horas, pedi o pessoal para estar entrando lá e compartilhando. Quando eu boto a rádio lá, a rádio é online, pessoal. Não é para você pegar um radinho da sua casa e procurar, você não vai achar ela lá, ela é online. Tem um link, você tem que apertar em cima do link. Apertou em cima do link, vai abrir a rádio e tem uma setinha assim escrito ouvido. Você vai apertar em cima do ouvido e vai abrir a rádio. Glória a Deus. E compartilhar aquele link. Ajuda a compartilhar nos seus estados para alcançar mais pessoas. E a gente vai estar lá, em nome de Jesus, de segunda a sexta, às 18 horas, no momento de oração. Para a gente orar por todas as famílias, por todas as pessoas. E quinta-feira, às 15 horas. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse recado, essa palavra que o Senhor enviou pelo teu Espírito Santo. E já oramos, Senhor, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude, nos dê força a colocar em prática essa palavra, para que a gente nunca venha se afastar do Senhor, nunca deixar a sua palavra, deixar o temor do Senhor. E até aqueles que, sei lá, Senhor, está sem força, se afastaram do Senhor, o Senhor dê força para voltar. E o Senhor disse, sem nada podeis fazer. E estou paralisando a ação de Satanás, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, do espírito, da saúde. Solte a vida de cada pessoa. Eu exijo uma retirada que pegue todo o mal
cozinha, no banheiro, na varanda, no quintal, no telhado. Solta a vida de cada pessoa e não volta mais. Em nome de Jesus, Pai, eu estou abençoando cada um deles e declarando todos libertos e curados. Agora eu peço, Senhor, que o Senhor cubra com o teu nome sagrado e leve em paz. Deus, que o Senhor receba também dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. Lembrando da sua palavra, o Senhor diz que eu não farei. Pai, me preparar para a glória, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Gente, deseja aí uma boa noite, seus irmãozinhos, já falar bom dia. E vamos lá para bom dia para